Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Washington Silva aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo, de conteúdo aqui no YouTube. E hoje eu estou passando aqui para compartilhar uma palavra do Senhor aos nossos corações. E eu quero hoje falar um pouco sobre Gênesis capítulo 3, versículo 9. Uma palavra que eu amo e que eu creio que vai impactar poderosamente as nossas vidas. Eu queria que você, se você pudesse abrir a sua Bíblia onde você estiver, não sei de onde você está me assistindo, não sei se você está me assistindo de dia, de tarde, de noite, mas então bom dia, boa tarde, boa noite. E eu queria compartilhar, é um devocional, uma mensagem devocional, para que você possa refletir comigo. Eu quero falar hoje um pouco sobre o autoconhecimento, Nós conhecemos bem a história de Gênesis capítulo 3, que é a história da queda de Adão. A queda de Adão e Eva, a queda do homem, do primeiro homem que Deus criou. E tem algumas lições importantes que eu queria destacar aqui para a nossa edificação. Eu quero dar destaque para o versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis, que é o versículo que fala da pergunta que Deus faz para Adão. Que pergunta que Deus faz para Adão? Deus pergunta para Adão o seguinte: onde você está, Adão? Essa pergunta mexeu muito com o meu coração, porque eu fiquei perguntando para o texto várias vezes que Deus poderia ter dito: o que você fez, Adão? Não onde você está, mas a pergunta de Deus foi: aonde você está, Adão? Eu queria trazer algumas reflexões para que a gente possa pensar um pouco mais profundamente sobre esse texto. Por que Deus pergunta aonde Adão está? Nós sabemos que Deus, que é o dono do jardim, foi quem plantou o jardim, conhece aquele jardim melhor do que qualquer um, e na sua onipresença, na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas e ele está em todos os lugares. Ele sabia onde Adão estava, mas ele queria ouvir de Adão uma explicação, uma resposta, talvez uma confissão daquilo que ele havia feito. E Deus pergunta para ele: aonde você está, Adão? O primeiro ponto é que Deus, ele desce no jardim e ele fala com Adão mesmo depois de Adão ter pecado. Deus continua descendo no ambiente de relacionamento que ele mesmo criou, porque isso é um ato primário de Deus. O ato de se relacionar vem de Deus, Deus que quis se relacionar com o homem. E mesmo depois de o homem cair, desobedecer, Deus continua querendo se relacionar com o homem, descendo no jardim para ter relacionamento com Adão. E quando ele chega lá, nós conhecemos o texto diz que Adão já havia pecado, já tinha comido do fruto, que Deus disse que não era para comer com a sua esposa, e as consequências vieram. Mas nesse ambiente que Deus desce, e a primeira pergunta que ele faz é: onde você está, Adão? Isso me ensina que a busca pelo autoconhecimento de Adão, ele quis conhecer algo sem a intermediação de Deus, fez com que ele fosse para um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Isso me dá uma primeira reflexão nessa história, que a busca pelo autoconhecimento sem Deus nos leva a lugares onde Deus não está. A busca pelo autoconhecimento sem Deus nos leva a lugares onde Deus não está. Às vezes nós estamos indo para lugares que Deus não está e que Ele não disse que era para nós irmos, porque nós estamos buscando esses lugares e esse conhecimento sem a intermediação dele. E isso pode nos trazer sérios problemas. E nós temos Adão como exemplo disso. Só que a pergunta que Deus faz para Adão, ela é mais profunda do que nós pensamos. Porque a pergunta que Deus faz para Adão, querendo saber onde Adão está, sem antes condená-lo pelo pecado, sem antes Deus ter dito: o que você fez, Adão? Não era para você ter feito isso? Não. Deus fala para ele: onde você está, Adão? Antes mesmo de perguntar o que Adão fez. Deus me ensina através do texto sagrado, que você pode não conseguir mudar o que você fez. Você pode não conseguir mudar o que você fez. O erro, a queda, a atitude precipitada. Mas você pode mudar o lugar que você está. Você pode não conseguir mudar o que você fez. Você já fez, já errou, tomou uma atitude precipitada. Tudo bem. Talvez não tenha mais volta. Mas isso não quer dizer que você tem que permanecer no mesmo lugar. Você pode mudar o lugar em que você está. Adão, ele se esconde por causa da voz de Deus. Ele
ele ouve a voz de Deus e passa a temer, uma voz que ele nunca temeu antes. Ele ouve a voz que ele ouvia diariamente no jardim e passa agora a ter medo dessa voz. Mas por quê? Porque ele, a partir do momento que erra, por buscar um autoconhecimento sem Deus, aquilo que antes era prazeroso para ele, ouvir a voz de Deus, passa a ser temeroso. Passa a trazer medo para Adão. E ele só podia desfrutar, só existia uma maneira de Adão descobrir o que Deus nunca tinha falado para ele, que nós descobrimos no texto. Era fazendo o que Deus proibiu ele de fazer. Deus havia dito para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa reflexão que eu estou trazendo para vocês, queridos, não é reflexão de tragédia. Muito pelo contrário. Uma reflexão de graça. Porque no jardim, a graça de Deus se manifesta para Adão. A sentença que nós olhamos para Adão como alguém que sofreu duras sentenças, para a mulher como pessoas que sofreram duras sentenças, é mais um instrumento da graça do que de juízo. Era para eles terem morrido no mesmo instante que eles comeram, mas a graça os alcançou. A graça permitiu que eles não morressem naquele momento, mas eles desfrutassem de muitos anos de vida ainda, e Deus os protegeu os tirando do jardim, ao invés de condená-los. Isso me traz algumas boas reflexões para compartilhar com vocês. E para nós caminharmos para a conclusão dessa reflexão, eu quero te convidar para olhar para esse cenário da queda de Adão e da intenção de Deus em continuar se relacionando com ele, mesmo depois do erro, mesmo depois do pecado, como a graça manifesta de Deus no jardim, querendo manter relacionamento com o homem, mesmo depois de o homem ter errado. Por quê? Deus continua descendo no jardim, mesmo depois do erro. E ele desce depois do erro e fala com Adão. E o que mais me deixa maravilhado, ele fala e Adão ouve, mesmo depois de ter pecado. É possível ouvir a Deus, mesmo depois de ter errado. Deus continua falando conosco, mesmo depois de termos caído. Deus continua se revelando a nós, mesmo depois de nós termos tomado atitudes precipitadas. A graça de Deus faz com que Ele venha no ambiente que nós estamos, que erramos, que pecamos, e continue falando conosco. E pelo Seu Espírito, nós conseguimos ouvi-lo, conseguimos ouvir a Sua voz. E não é para nós termos medo, mas é para nós corrermos para Ele, pedindo perdão e restauração pela atitude precipitada, pelo erro, pelo engano. Deus continua falando, se expressando, se relacionando, mesmo depois de eu ter errado. E eu consigo ouvir a voz de Deus, mesmo depois do erro. Isso se chama graça, favor imerecido. Grave isso no seu coração. Você pode não conseguir mudar o que você fez, mas você pode mudar o lugar que você está. Você não precisa ficar estagnado nesse lugar do erro. Você não precisa ficar estagnado nesse lugar da opressão que te faz achar que você não é mais digno de estar com Ele. Porque Ele veio neste lugar, está tirando você, Ele quer tirar você desse ambiente e levar para um ambiente que a graça dEle se revela para você. Eu quero concluir essa mensagem com algumas reflexões para a nossa vida. Primeiro, Deus está procurando aqueles que estão cansados de se autoconhecer. Se decifrar, sabe? A pessoa que acha que ela se conhece tão bem que ela se decifra. Deus está procurando aqueles que estão cansados dessa vida. Aqueles que primeiro querem conhecer a Deus. E Deus lhe fará se conhecer através dele. Segundo, Deus está chamando os que estão ouvindo a voz dele, mesmo depois de tantos erros. Porque o que a nossa mente, o que o inimigo das nossas almas quer, é que a gente ache que Deus não fale mais com a gente. Ele quer que a gente pense que a partir do momento que nós erramos, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, você não vai mais ouvir a Deus, Deus não vai mais falar com você. E Adão me mostra que ele está errado. Deus continua falando conosco, que Ele está procurando alguém disposto a ouvi-lo, mesmo depois de ter errado. Então, você pode até mesmo estar envergonhado, até mesmo estar querendo se esconder atrás das árvores. Você não quer mais ouvir a voz de Deus porque você acha que você não pode mais ouvi-lo. Mas Deus está chamando aqueles que estão dispostos a ouvir a voz dEle, mesmo depois de ter errado. E você não responde isso com vergonha ou medo. Por quê? Porque Deus sabe e você sabe que você vai errar novamente, porque nós somos pecadores. Mas Deus diz: eu continuo
vindo no seu jardim para se relacionar contigo, porque Deus investe em nós. Isso é maravilhoso. Deus continua investindo em nós, apesar dos nossos erros. E por fim, eu termino com uma pergunta de reflexão para você. Uma pergunta que vem da parte de Deus através da Sagrada Escritura. Deus está fazendo uma pergunta. Onde você está, Adão? Para onde você foi, Adão? Onde você está tentando se esconder? Os olhos de Deus estão em todos os lugares e Ele te contempla. Mas não com olhar de julgamento, não com olhar perguntando o que você fez, não com olhar te condenando na mesma hora que você erra, mas com a pergunta: aonde você está? E você está disposto a sair deste lugar? Porque se você estiver disposto a sair deste lugar, eu tenho um lugar novo para você, um lugar de restauração, um lugar que você pode recomeçar em mim, recomeçar em Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te peço, curte esse vídeo, compartilha, comenta, compartilha como é o número de pessoas para que vidas possam ser impactadas por essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Fique na paz.